Principalmente em tempos de operações da Polícia Federal, a expressão paraíso fiscal torna-se até repetitiva. Mas o que vem a ser isso? Aliás, por que existem os paraísos fiscais? Uma recomendação da ONU diz que é necessário aprofundar a luta contra a evasão fiscal, justamente deixando mais claras as operações financeiras desses paraísos. É o tema de hoje do Direito Sem Fronteiras. Não é crime enviar dinheiro para paraísos fiscais. O crime está em não declarar isso às autoridades do país de origem. Um paraíso fiscal é uma jurisdição, que pode ser uma nação ou uma região autônoma, onde leis facilitam a captação de dinheiro estrangeiro. As atrações, nesses casos, são alíquotas de tributação muito baixas ou até nulas. Além disso, é garantido sigilo bancário absoluto. E é justamente esse sigilo o principal motivo para que os paraísos fiscais sejam procurados por sonegadores. Como facilita a lavagem de dinheiro, virou alvo da ONU. Vamos falar sobre este assunto com o doutor em Direito Tributário, Maureen Falcão. Obrigado por acompanhar o nosso programa, doutor. Doutor, por que existem esses paraísos, afinal? Existem paraísos fiscais porque existem também os infernos fiscais. Países com tributação complexa, não é isso? Com alta carga tributária e, por isso, então, após a eclosão, principalmente da globalização financeira, a mobilidade da riqueza, do patrimônio, nós passamos a ter uma categoria de contribuintes globalizados, ou os nômades fiscais, que percorrem o globo atrás de sistemas tributários favorecidos, sistemas tributários onde eles possam ter um menor custo em relação aos seus investimentos, às suas operações internacionais. Então, por isso, eles têm essa mobilidade internacional, essa facilidade de buscar jurisdições onde existe uma baixa tributação ou praticamente nenhuma, e com isso, então, sai mais vantajoso do ponto de vista tributário se deslocar em direção a esses paraísos fiscais. O senhor mencionou infernos fiscais. Infernos fiscais. O Brasil é paraíso ou inferno fiscal? Aí fica uma questão um pouco complexa para responder. Do ponto de vista do contribuinte, digamos, interno, poderíamos falar isso em função da carga tributária, enfim, da contraprestação de serviços públicos, principalmente a renda salariada, que é tributada de uma forma um pouco em desvantagem em relação à renda proveniente de ganhos de capital, dividendos, etc. Então, seria esse, então, o inferno fiscal. Por outro lado, o Brasil também pode ser considerado, segundo estudos de alguns juristas internacionais, como um paraíso fiscal, já que nós temos restrições quanto ao sigilo bancário e a tributação da renda proveniente de atividades de pessoas jurídicas se dá abaixo de 20%. Quais seriam hoje os principais paraísos fiscais no mundo? Bom, inicialmente, a definição de paraíso fiscal é um pouco complexa, já que depende do tipo das operações que determinados paraísos fiscais recebem. Nós poderíamos chamar mais países com tributação favorecida. Então, é um domínio no qual tem uma certa hipocrisia por parte de alguns países, de algumas autoridades que demonstram combater a prática de evasão fiscal, etc., mas que, por outro lado, apoiam. Então, nós poderíamos apontar, segundo alguns critérios, até dentro dos Estados Unidos, por exemplo, o estado do Delaware, que é um paraíso fiscal. Nevada também, né? Nevada, justamente. Liechtenstein, também dentro da Europa. A União Europeia tem diversos enclaves, digamos assim, com tratamento fiscal favorecido. O grau de sigilo é igual em todos os paraísos? Não, né? Não, porque o sistema tributário de cada país, normalmente, ele decorre da soberania. E o país, então, baseado na sua autonomia, ele estabelece o seu sistema tributário, seu sistema impositivo, de acordo com a sua tradição jurídica. Então, isso, se um país se intromete na formulação de um ordenamento jurídico de outro país, isso seria, então, uma espécie de ameaça à soberania, enfim. Quando uma pessoa usa uma conta em um paraíso fiscal e ela é questionada sobre esse dinheiro, ela precisa provar que esse dinheiro é lícito? Lá no paraíso fiscal, às vezes, não. No paraíso fiscal, não. Em alguns países, como é o caso, por exemplo, da Suíça,
que essa licitude teria que ser provada. Mas em outros países, desde que o ilícito não seja cometido dentro do território, o dinheiro será sempre bem-vindo, o investimento, enfim. Então, não, eu pergunto exatamente o inverso. A senhora tem que provar no país de onde ela é, se sim. esse dinheiro é lícito. Normalmente, nós temos duas opções aí que são praticadas. Os investidores podem fazer remessa para o exterior sem problema algum, já que no Brasil o sistema de retenção na fonte, nessas remessas para o exterior. Mas tem outros meios também, o sistema paralelo de remessa de divisas para o exterior. Parece que o Brasil está sendo mais conhecido internacionalmente por essa remessa pelo câmbio negro, né? Pelo câmbio negro, essa remessa paralela, já que o mercado oferece também essa oportunidade. Essas remessas, essas espécies de montagens, essa lavagem de dinheiro por meio de uma triangulação, utilizando o mercado paralelo, o dinheiro é enviado então para um paraíso fiscal e retorna para cá sob forma de investimentos, fundos, enfim, fundos, aquisições imobiliárias, etc. O uso de fundos de investimento acaba escondendo também uma lavagem. A própria legislação, às vezes, pode, na tentativa de atrair investimentos, já que o Brasil é um país dependente de investimentos estrangeiros, então, alguma estratégia de atração de investimento pode, então, aceitar a vinda de dinheiro de paraísos fiscais. O senhor mencionou a Suíça. A Suíça, desde a Segunda Guerra Mundial, que chegou a lavar dinheiro dos nazistas, aquelas contas de bens apropriados de judeus, etc., ela acabou conhecida no mundo inteiro como grande paraíso fiscal. Mas, de um tempo para cá, houve uma grande mudança. Até mesmo recentemente com um grande escândalo envolvendo agentes da FIFA, o presidente da FIFA, etc. Por que a Suíça decidiu mudar essa conduta ou essa legislação tributária? A Suíça passou também a assinar acordos de cooperação, de troca de informações, que é um fato que vem sendo um fato recorrente na atualidade, mas ainda é um país com tributação favorecida. Para determinadas categorias de rendas, essa é uma característica dos paraísos fiscais. Existem paraísos fiscais especializados, por exemplo, sobre direito de autores, royalties, para sedes de empresas transnacionais, holdings, que eles acolhem essas empresas, eles centralizam suas operações a partir desses países. Hong Kong também tem uma tributação favorecida? Hong Kong também faz parte do sistema dos países com tributação favorecida. O termo paraíso fiscal é um termo um pouco pejorativo. Nós lembramos aí sempre das ilhas do Caribe, não é isso? Sim. Mas, em realidade, ali seria o coração geográfico dos paraísos fiscais. Em realidade, o coração político dos paraísos fiscais está na City de Londres, onde aí o mercado de eurodólares ele favorece aí uma redistribuição em paraísos fiscais. O controle dos paraísos fiscais seria a partir da City de Londres, né, além do Luxemburgo também, mas a City de Londres, uma desconhecida talvez, um bairro financeiro de Londres que centraliza diversas operações nas duas direções. Quer dizer, então é bom deixar bem claro que as ilhas do Caribe, elas são famosas, mas quem tem o dinheiro realmente é o pessoal lá de Londres. As decisões acerca do direcionamento de investimentos passa pelo... A malha internacional de transferências. Passa por esse mercado londrino, criado nos anos 50 do século XX, com a tentativa de se evitar a evasão da libra esterlina. Então, criou-se um mercado de eurodólares. Entendi. E ele tem digamos aí, uma certa liberdade. É realmente difícil coibir. Os sonegadores, eles têm uma vida mais facilitada usando esses paraísos? Ou hoje eles estão mais inseguros que estavam, por exemplo, há 20 ou 30 anos? A prática persiste. 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 E, bom, inicialmente cabe ressaltar que qualquer investidor, detentor de capitais, etc., pode enviar recursos para o exterior sem problemas, desde que cumpridas as formalidades internas. Mas, de um modo geral, como eu disse, nós temos um mercado paralelo e eles continuam, já que esses países, esses paraísos fiscais, eles têm a soberania deles, então, nesse caso, eles oferecem determinadas condições que permitem um anonimato dos investidores, como a questão do sigilo bancário, a não obrigatoriedade de apresentação de demonstrações contábeis, enfim. Né? Nós temos conhecido no jargão como a Box Letter Company, que são, então, empresas criadas em paraísos fiscais, são apenas um endereço, consta apenas como endereço, mais nada. Perfeito.
Uma expressão que é sempre mencionada quando se fala em paraíso fiscal é a expressão offshore. Aí tem toda uma codificação que envolve essas contas e até mesmo nomes, né? Enquanto no Brasil nós temos contas que são numeradas, nós temos contas nesses paraísos que são codificadas e até com alguns nomes. Eu me lembro que no escândalo da FIFA, eu tive acesso a uma lista de contas em paraísos fiscais europeus e alguns brasileiros tinham contas lá com nomes bastante exóticos, inclusive, né? Eu perguntaria ao senhor, por que eles colocam esses nomes? Qual é a ideia, exatamente? Por que tem tanto código nisso? Bom, inicialmente em relação ao offshore, porque a pessoa está operando uma empresa fora de sua jurisdição clássica, né? Ele, então, procura outras jurisdições. E offshore, porque estaria fora da sua jurisdição habitual, em ilhas, principalmente. Mas nós temos também a expressão um pouco conhecida, onshore, que seria, então, o caso de Hong Kong, por exemplo, que estaria dentro do continente, não em uma ilha. Então, faz só essa pequena distinção. Só para explicar bem esse detalhe. Offshore, porque se trata de uma ilha, inicialmente é porque a empresa, o investidor, está operando fora de sua jurisdição normal. Pois não. Ele escolheu outra jurisdição, enfim. E se situa, então, numa ilha, poderíamos chamar de offshore, né? Que é a expressão conhecida. E tem o onshore, que é o caso de Hong Kong, né? Que é o caso da Suíça também, então seria uma espécie de paraíso fiscal, mas situado no continente, na plataforma continental. Em terra firme. Em terra firme. Perfeito. Exato. Qualquer pessoa pode ter uma conta no paraíso fiscal, doutor? Sem dúvida, desde que o recurso tenha sido declarado no seu país de origem, ele pode ter uma conta no paraíso fiscal, desde que declare também. Tem esse problema. Não tem nenhum impedimento que qualquer cidadão contribuinte tenha uma conta no exterior, mas desde que ela seja declarada. Então, se ele omite aí nesse caso, né, sobretudo se estiver codificada, enfim, como tem sido a prática atual. O paraíso fiscal ganha dinheiro como com essas contas? Eles podem, atração de investimentos. Normalmente, a gente pensa em paraíso fiscal como um país um pouco desorganizado, enfim, mas isso não é bem assim. São países politicamente organizados, já que o investidor ele busca segurança para o seu investimento, é um aspecto a ser considerado, estabilidade política, boa infraestrutura de aeroportos, etc. Então, nesse caso, o paraíso fiscal ganha nessa atração de investimentos e eu vou citar mais uma vez o caso do Liechtenstein, que é um pequeno enclave... O senhor cita daqui a pouquinho, quando a gente voltar do nosso intervalo. A gente faz uma rápida pausa e volta daqui a pouquinho, não vai embora. Estamos de volta com o Direito Sem Fronteiras. Hoje discutimos que a ONU luta contra a evasão fiscal em todo o mundo e que essa luta passa necessariamente pelos paraísos fiscais. Doutor, o senhor comentava comigo sobre a questão do paraíso Liechtenstein. Exato. E que havia uma diferença sobre a lucratividade desses paraísos. O senhor estava mencionando o Liechtenstein. O senhor pode... Exatamente. Então, trata-se de um pequeno enclave, mas que com volumosas operações financeiras. Qual é a população de Liechtenstein? Não tenho ideia. Não é minúsculo, né? Minúsculo, minúsculo, mas ele tem milhares de empresas cadastradas lá. Não é isso? Então, com isso, nós temos um volume financeiro muito grande. Então, esses paraísos fiscais aproveitam esses fluxos de capitais, criando uma outra também. Existe uma associação francesa que vem batalhando pela tributação do capital internacional, que fala sobre, justamente eles comentam sobre essas questões e falam em inferno social. Então, paraíso fiscal, inferno social. Significa que... As pessoas estão caminhando um pouco para uma versão bíblica dessa administração. É curioso isso, né, doutor? É verdade. Haverá salvação para isso, não? Eu não acredito, já que nós temos aí a lei inexorável do capital. Ele tem mobilidade, ele vai para onde ele é bem tratado. Então, se há possibilidade para isso, é uma tendência que existe desde o final da Segunda Guerra Mundial, com o novo sistema internacional, a nova ordem econômica internacional, a globalização financeira, a conexão de diversos mercados financeiros. Isso facilitou essa mobilidade, esse nomadismo fiscal. O senhor acredita, então, que a globalização é a força do capital hoje, conectado por uma grande tecnologia, tenha facilitado o surgimento e o incremento até da atividade de sonegação em paraísos fiscais? Exato.
Por outro lado, nós temos um esforço também, por exemplo, tem o caso da ONU, citado há pouco, e também da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico da OCDE. O que a ONU está fazendo exatamente? A gente ouve falar muito que a ONU está fazendo isso, fazendo aquilo, mas do ponto de vista objetivo, o que a ONU está fazendo de fato? A questão escapa um pouco do controle da ONU, embora ela tenha um modelo de convenções internacionais, modelo para tentar eliminar esse mal, mas a ONU tem atualmente trabalhado no sentido de avaliar o montante desse dinheiro que circula pelos paraísos fiscais, e eles têm discutido também sobre a interposição de uma autoridade internacional para controlar isso. Mas é uma situação difícil porque os países produtores de investimentos e que utilizam também esse mercado paralelo, como citei o caso há pouco do estado do Delaware, do estado da Nevada, Suíça, Luxemburgo, fica difícil, né, de se discutir alguma coisa, um esforço nessa direção. A proposta da ONU seria criar uma entidade internacional que controlasse o fluxo desse capital pelo mundo, é isso? Essa questão já foi discutida nos anos 90, um funcionário do Banco Mundial, James Tobey, do FMI, agora não me lembro, James Tobey, ele propôs justamente uma tributação do capital internacional para evitar esse tipo de conduta. Mas o que ocorre? Seria mais uma tentativa de se engessar o sistema internacional. Essa mobilidade do capital é impossível de acabar com ela. É engano meu ou quando se tenta engessar alguma atividade de poder econômico, surge o câmbio negro, surge o mercado negro? Eles avançam um passo para frente, à frente da administração. O tráfico de drogas, por exemplo, seria um caso como esse. Exato. Ele é forte porque não existe uma regulamentação a respeito disso. Não existe. Então, todas essas discussões nós temos, de um lado, digamos, um sistema internacional, na ordem tributária internacional, regras de conduta, impostas aos países, aos infernos fiscais, vamos chamar assim. Então, os países que são mais claros e mais transparentes na sua conduta aí dentro desse sistema internacional. Mas, por outro lado, não tem como coibir a questão dos paraísos fiscais. Os países têm inserido dentro dos seus tratados internacionais, das suas convenções contra a bitributação, cláusulas que possam evitar essa movimentação, essa circulação. Mas o resultado é pífio, já que o capital, a mobilidade dele é bem maior. Ele tem diversas formas de planejamento tributário internacional, enfim, nós poderíamos chamar também aí das organizações societárias internacionais. Tudo isso cria, não é, uma forma, digamos assim, uma forma de sonegação, de evasão, que fica difícil da administração tributária acompanhar, não obstante os esforços que têm sido feitos, principalmente no campo da OCDE, dessa Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que tem trabalhado nessa direção. Uma pergunta, doutor, o senhor está falando que eu estou pensando, qual é a legitimidade da ONU para fazer um levantamento da origem desse dinheiro nos paraísos fiscais? A ONU teria força para isso? Eu não acredito, no sentido prático disso aí, eu não acredito, porque justamente aí a força dos paraísos fiscais reside no sigilo, na possibilidade do sigilo, então ela não abriria de forma alguma suas informações. Seria uma quebra de soberania, inclusive. Além disso, nós temos atualmente diversos organismos de regulação internacional que atuam no sentido, como o FMI, o Banco Mundial, a própria OCDE, que atua também no plano internacional, mas nesse caso aí, eu acho que não haveria como, ela não teria força para isso. Nós temos aí um esforço enorme no sentido, como tem sido discutido agora, a OCDE, o BEPS, que é sobre a questão da erosão das bases tributáveis. Que nós chegamos numa situação hoje que a riqueza e o patrimônio, a riqueza, as expressões de riqueza, que é a renda e patrimônio, escolhem onde querem ser tributados. A verdade é essa. Então, com isso, foi instaurada uma concorrência fiscal desleal entre estados, mesmo aqueles estados considerados de tributação normal. Vamos explicar um pouquinho melhor isso. Por exemplo, um cidadão brasileiro fica rico no Brasil, ele pega a fortuna dele e manda para Hong Kong e é tributado lá, é isso? Os impostos não são retidos aqui? Inicialmente, se ele está enviando de forma regular, ele vai sofrer aqui uma tributação. Certo. Isso, sem dúvida. Agora, se ele fixa a sua residência lá em Hong Kong, ele passa a morar lá
enfim... Tem uma empresa lá? Não de forma definitiva, mas nos critérios do direito tributário internacional, se o indivíduo passa um determinado período do ano, que excede, de uma regra geral, 183 dias, ele passa a ser tributado lá. Mas, nesse caso, pode ocorrer também que ele seja tributado no Brasil, já que o Brasil tributa em bases mundiais. Onde quer que o cidadão brasileiro esteja, o rendimento que ele oferiu lá em determinado país pode ser tributado no Brasil. Então, a analisar essa questão, se ele mudou definitivamente, transferiu a sua residência para lá, o seu domicílio, ou se ele permanece parte do ano lá, parte do ano aqui. Então, se o direito das convenções internacionais dispõe sobre esse aspecto aí, arbitra sobre onde ele seria efetivamente tributado. O senhor é um especialista em direito tributário. É possível imaginar quanto que se sonega no mundo, ou em parte do mundo, por exemplo, na América do Sul, no Brasil? É possível saber isso? Não em valores absolutos. É difícil, já que são informações que não subtraídas do fisco. Então, o fisco não tem sigilo. Controle. O fisco também mantém o seu sigilo. Nós temos a economia subterrânea. Sim. A economia informal, enfim, todo o movimento aí também de capitais que ocorre de forma ilegal, esse movimento, dinheiro, digamos, de tráfico de drogas e outras, e lavagem de dinheiro, etc. Então, é difícil de medir. Alguns anos atrás tinha um estudo dizendo que para cada real recolhido, 3 eram sonegados. Havia uma conversa nessa linha. Você acredita linha. nisso, não? Provavelmente eu acredito, porque nós temos no Brasil, por exemplo, o caso da tributação sobre a renda de pessoas físicas, ela é um pouco, digamos, ela é muito dura em relação àquele trabalhador assalariado que sofre uma retenção na fonte. No entanto, talvez profissionais liberais ou, enfim, empresários, eles tenham diversas possibilidades. O trabalhador comum, ele se encontra engessado. Ele recebe seu salário, já sofre uma tributação na fonte. Lembrando ainda que ele sofre essa tributação e quando ele se dirige ao supermercado, ao posto de gasolina para fazer as compras dele, ele sofre nova tributação, já a tributação sobre o consumo. Doutor, na prática, na sua opinião, o que se pode se fazer realmente para conter essa atração, essa sedução que os paraísos fiscais exercem sobre as pessoas que têm dinheiro? Essas pessoas que detêm patrimônio, como eu disse, eles procuram inicialmente reduzir o custo. Tributo para eles é um custo, nada mais do que isso. Então, eles buscam otimizar os seus rendimentos, os seus investimentos. Então, eu creio ser muito difícil de inibir as pessoas de procurarem paraísos fiscais enquanto houver toda essa mobilidade, essas triangulações, organizações societárias internacionais, tudo isso faz parte de um jogo aí onde o capital, como eu disse, tem sempre uma grande mobilidade. O senhor acredita que a questão da sonegação e o depósito de dinheiro ilegal em paraísos fiscais possa ser enquadrado pela doutrina de direitos humanos? Seria uma ofensa à doutrina de direitos humanos? É possível fazer isso? Seria. Há pouco eu falei sobre a questão do paraíso fiscal e inferno social, né? Então, são recursos que são tirados do país, sobretudo se for de forma ilegal. Então, o que acontece? Falta um recurso para o financiamento do Estado, para as políticas públicas. E nós temos uma situação, nós chamaríamos do free rider, o carona, que se aproveita do nosso sistema, mas envia dinheiro para paraísos fiscais. Então, tirando recursos daquilo. Utiliza o sistema, a infraestrutura pública, mas ele envia seus recursos para o exterior. Então, ele não contribui para o financiamento público. É o caso, por exemplo, de algumas estimativas que dizem que a Europa perdeu 170 bilhões de euros com evasão fiscal, em função desses depósitos, desse fluxo clandestino para paraísos fiscais de sonegação, evidentemente. A própria Europa tem alguns paraísos fiscais, autorizados, inclusive, lá dentro. Perderam para eles mesmos. Para determinadas categorias de renda, como é o caso da Holanda, da Bélgica, do Luxemburgo, que eu já citei, do regime financeiro das docas de Dublin, na Irlanda, que é autorizado pela própria Comissão Europeia para atrair investimentos, já que a Irlanda era um país ainda em desenvolvimento,
e precisava de algumas políticas de desenvolvimento. E o tributo, ele é um mecanismo de desenvolvimento também, para atração de investimentos. Perfeito, doutor. E o Direito Sem Fronteiras termina aqui. Agradeço mais uma vez o doutor em Direito Público, Maureen Falcão, e assista ao nosso programa quando quiser pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. O nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Um abraço. Tchau.